Hoje eu vou contar um pouco sobre como foi o processo para conseguir um trabalho remoto em open source na gringa. Antes de tudo, eu acho que todo mundo tem uma história bastante singular, então não se compare nem tenha expectativa de ter uma trajetória igual à minha, porque provavelmente isso não vai acontecer. E caso você queira um resumo bem sucinto para não perder tempo assistindo o vídeo todo, foi basicamente na base do famoso QI, ou quem indica. Então eu conheci alguém que conhecia alguém, e aí eu consegui dar um match com essa pessoa e ser contratado. Mas mesmo assim eu vou relatar alguns processos seletivos que eu participei para contar um pouco da experiência de como foi, que talvez seja útil para você também. Eu comecei a procurar um trabalho remoto para a gringa nesse ano, foi algo que eu sempre almejei para minha carreira desde o início, e eu comecei do jeito padrão, atualizando o LinkedIn com todos os conhecimentos que eu adquiri e criando um currículo em PDF também. E aí eu comecei a aplicar para vagas que eu achava que encaixava bem no meu perfil. E no início eu fui bastante seletivo, só procurando vagas que eu conhecia as tecnologias ou tinha tecnologias que eu queria trabalhar. E isso é algo interessante do mercado de trabalho porque existem muitas vagas, porém quando você filtra pelas vagas que você realmente se interessa, acaba sendo um número bem menor. E além de aplicar para essas vagas, eu também apliquei para algumas empresas que conectam engenheiros de software com empresas que querem contratar bons devs. Então são plataformas como VanHack ou OnStrider.com e algumas outras como o Xteam, não lembro de todos os nomes. Infelizmente nenhuma vaga que eu apliquei me respondeu, e essas plataformas que conectam as pessoas que estão procurando, que estão disponíveis para serem contratadas em empresas, essas plataformas demandam mais dedicação porque você precisa criar um perfil, gravar vídeos para mostrar sua capacidade de comunicação, explicar, por exemplo, problemas técnicos também. Então você precisa se dedicar mais nessas plataformas para ter um perfil bom e começar a aplicar para as vagas. Eu acho que só no VanHack que eu terminei de preencher meu perfil e gravar os vídeos, nas outras eu ainda estava terminando. E só que não tinha muitas vagas também disponíveis para o meu perfil. Eu não lembro se eu cheguei a aplicar para alguma delas, mas eu fui seguindo por outros caminhos que eu vou falar agora. Então uma outra estratégia que eu segui foi de ficar mais ativo no LinkedIn. Eu comecei adicionando muitos recrutadores, então comecei a pesquisar recrutadores da mesma forma que eu acho que os recrutadores pesquisam por engenheiros de software para poder conversar e eventualmente contratar. Eu fui pesquisando recrutadores e adicionando como conexão. E além disso também eu quis começar a publicar algumas coisas no LinkedIn. Na verdade eu só fiz um post de um projetinho que eu fiz, que é um projeto para o meu uso, mas para o meu uso no trabalho também, no meu trabalho atual na época, que eu precisava saber as versões das dependências de vários microserviços. Então esse projeto ele conectava com uma organização do GitHub e ele lia todas as dependências de todos os repositórios naquela organização e gerava uma matriz com a versão de cada dependência. Então isso foi muito útil para eu poder comparar as versões que são usadas em cada microserviço, ver quais dependências são mais comuns nos microserviços, e aí eu conseguia saber qual microserviço eu precisava atualizar com mais urgência. E aí eu fiz um post bonitinho no formato do LinkedIn, com emoji, com frases curtas explicando as vantagens desse projeto. Então eu fiz algo bem legalzinho e publiquei e consegui uma pequena atração, nada grande, só algumas interações. Mas coincidentemente ou não, no mesmo dia, se eu não me engano, eu recebi contato de duas recrutadoras pelo LinkedIn. Então acho que deve ser uma estratégia interessante começar a publicar coisas no LinkedIn, principalmente coisas que você construiu, por exemplo. E além dessas recrutadoras também, eu tive mais 2 contatos com 2 recrutadoras, fiz as entrevistas iniciais. Eu acho que dessas 4 eu fui para frente em 3 conversas. Então eu fui conversar com tech leads e CTOs. Então eu conversei com 2 pessoas técnicas de 2 startups diferentes, mas esses processos seletivos não foram para frente, eu não lembro porquê, mas eu imagino que seja um pouco por causa do meu inglês. Eu não demonstrei uma comunicação 100% fluente em inglês e eu acho que isso deve ter impactado um pouco nesses processos seletivos. Ou talvez também o perfil não deu match 100%. Eu acho que as vagas eram um pouco mais talvez avançadas do que o meu perfil. De qualquer forma, uma das entrevistas foi com
um outro recrutador, um segundo recrutador, porque a primeira geralmente é só para colher algumas informações mais básicas e fazer uma triagem inicial. E aí eu fui conversar com um segundo que era para uma plataforma dessas que conectam devs com empresas. Essa plataforma era o fullstack.com e eles têm um processo seletivo bastante diferente, baseado em vídeos, então você tem que gravar uma série de vídeos explicando vários assuntos técnicos, dependendo do seu perfil, se for full stack ou se for front-end ou back-end. E além dessa série de vídeos também você tem que fazer um desafio de código e gravar esse desafio sendo feito durante todo o tempo que você está fazendo, em até 90 minutos. E tem uma série de coisas para você fazer, algumas tarefas para você implementar e alguns bugs para resolver. Então, às vezes, tem que atualizar alguma dependência ou criar uma migration para resolver um bug e poder startar a aplicação, implementar algumas tarefas, como algumas mudanças na tela, implementar entidades novas no banco de dados, criar rotas, esse tipo de coisa. Eu achei que foi um tipo de desafio que demonstra bem o dia a dia de um dev. Eu acho que isso foi bem captado por esse desafio, então eu gostei de fazer, mas deu muito trabalho de gravar dentro de 90 minutos principalmente, então eu acabei demorando bastante. Eu tive que regravar umas 3 ou 4 vezes, então foi muito cansativo. Além disso, no vídeo eu não podia pesquisar no Google nem Stack Overflow, tinha que usar só as documentações oficiais. Então eu tive que aprender algumas libs novas, então foi um pouco estressante. Mas eu finalmente tinha conseguido gravar o vídeo, mandei pro recrutador e o time lá de pessoas técnicas analisou meus vídeos e decidiram seguir em frente comigo. Eles gostaram do meu perfil e queriam criar o perfil na plataforma para deixar disponível para as empresas olharem e me contratarem. Só que aí, em paralelo, eu comecei a entrar em contato com a pessoa que hoje é a pessoa que me contratou nos Estados Unidos. E essa pessoa que me contratou, ela contratou um outro amigo meu que trabalhou comigo também, e foi aí que eu conheci essa pessoa. Então é aí que está o famoso QI, quem indica. Então, quando eu fiquei sabendo que esse meu amigo foi contratado, conversando com ele e tal, eu quis conhecer mais sobre o trabalho dele. Aí acabei adicionando a pessoa que contratou ele no LinkedIn e a gente começou a trocar bastante ideia, em videochamada principalmente. E a gente viu que dava bastante match o meu perfil e o perfil dele, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal, porque a gente tem a mesma fé cristã e a gente se reúne com os mesmos princípios, tanto eu quanto meu amigo e meu contratante. Então isso ajudou bastante a ter uma conexão maior com esse meu contratante. E o sistema que esse meu contratante tem, que é onde eu trabalho hoje, ele é um sistema para organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, que tem um trabalho de auxiliar famílias que estão em crise. Então, por exemplo, uma mãe solteira que tem uma criança pequena e precisa fazer alguma consulta médica, algum procedimento, ou alguma entrevista, ou qualquer outra coisa que ela precisa deixar o filho com alguém, mas não tem ninguém para ajudar a cuidar do filho. Então essa organização sem fins lucrativos, ela conecta algumas famílias que podem ajudar nessas questões, principalmente famílias cristãs. E aí essa mãe solteira cria uma conexão, cria uma amizade com essa família e pode obter algum tipo de ajuda para hospedar o filho ou coisas do tipo. E aí isso ajuda a evitar essa mãe solteira, por exemplo, a perder a tutela do filho para assistência social, que seria muito ruim, porque aí a mãe não pode mais cuidar do filho, o filho vai para adoção, esse tipo de coisa. E esse sistema onde eu trabalho é um sistema que serve essas organizações sem fins lucrativos. Então, resumindo, eu conheci esse meu contratante através do meu amigo, que foi contratado por ele, aí eu fui adicionar essa pessoa que contratou ele no LinkedIn, vi o perfil dele, vi que ele era também cristão, ele viu meu perfil, viu que eu tenho vários projetos cristãos também, então acho que isso ajudou a gente ter uma impressão inicial melhor do perfil de cada um. E a parte técnica também é bastante parecida, a única diferença é que meu contratante usava muito C# e produtos da Microsoft, como o Azure, e eu sou mais da parte do Node e TypeScript. Mas sobre isso eu estou preparando um outro vídeo sobre a minha experiência aprendendo C# e eu acho que vai ser muito interessante, então se você quiser ver, já se inscreve para não perder. E enfim, um outro ponto que eu acho que é interessante levar em conta também são projetos pessoais no nicho que você gosta. No caso, eu gosto de projetos que têm a ver com a fé cristã, então acho que isso ajudou bastante também. Enfim, não é uma história muito emocionante, nem muito
inspiradora, eu acho, mas eu espero que tenha sido interessante esse relato sobre alguns processos seletivos e como eu consegui meu primeiro trabalho remoto para a gringa. E eu tô aprendendo muita coisa nova no meu trabalho atual, principalmente relacionado à arquitetura de software, em uma linguagem de programação diferente, que é o C#, que eu nunca trabalhei e não conhecia, só de nome. Então acho que ainda tem bastante material para trazer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva, deixa seu feedback também que eu vou apreciar bastante e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!